Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pode Ser Original e hoje temos outra pessoa muito especial aqui para conversarmos sobre superdotação, como ter relações saudáveis com pessoas superdotadas. Estou aqui com Fernanda Serpa, professora da UF, membro do Conselho Brasileiro de Superdotação, e eu vou pedir para ela se apresentar, contar a história dela, porque com certeza fará muita conexão com muitas histórias aqui. Bom dia, Vivian. Bom dia. Eu agradeço demais esse convite, né? Muito obrigada pela oportunidade da gente falar, né, para os seus espectadores de um tema tão caro. Então, bom dia a todos, a todas presentes e que vão nos ouvir em algum momento. Falar em superdotação é uma questão muito delicada para mim e, ao mesmo tempo, muito prazerosa. Eu comecei esse caminho da superdotação, como eu já conversei com você, como mãe de uma pessoa superdotada. Ser mãe de uma pessoa superdotada me transformou numa pesquisadora em superdotação. As pessoas acham que quando a gente recebe um laudo de superdotação ou começa a perceber no seu filho alguma questão da superdotação, que é uma coisa muito romântica, né? Então há ainda no Brasil essa romantização do tema superdotado. Ai, como é bom, você tem um filho superdotado. Então, assim, eu ouvia das pessoas assim, sua filha é superdotada, que ótimo, né? Sua vida tá resolvida. Sua vida tá resolvida. Eu escutei uma vez não vai isso. ter problema nenhum. Você sabe que eu escutei isso uma vez de uma mãe? As nossas vidas estão resolvidas porque os nossos filhos já deram certo. Aí eu olhei para ela e falei assim, oi, não consigo entender muito dessa forma. A Helena sempre foi uma criança bastante diferente das outras no sentido da precocidade na aprendizagem. Desde muito cedo, a gente percebia que tinha algo diferente. Ela era uma criança que falou inglês muito cedo, sem a gente ter o hábito de uma segunda língua dentro de casa. A parte matemática, que é o forte dela, então, assim, cálculos já com 5 anos, com 6, fazendo raiz quadrada e quer jogar xadrez aos 5 anos de idade. Aprendeu a ler sozinha aos 3 para 4 anos, a escrever sozinha aos 4 anos. E era muito engraçado, porque como eu sou professora, as pessoas diziam assim, você fica ensinando a sua filha. Eu falei, gente, eu não tenho tempo para isso. Mas assim, como a Helena é uma segunda filha, e todo mundo que tem 2 filhos passa por isso, o segundo filho, ele sempre é mais safo, né? Ele sempre resolve as coisas dele mais rápido, ele tem ali o irmão como uma referência, então eu sempre achava a diferença de idade delas ali, era quase 5 anos, então eu achava que a Helena estava ali observando a irmã, a Luísa, e aprendendo com a irmã. Isso foi passando o tempo, eu fiz o concurso para professora na UF, sem pensar em trabalhar com essa área da superdotação, eu não sabia que a Helena era superdotada ainda. E aí é interessante porque na minha primeira concepção, a Helena tinha hiperatividade. Né? Então, como as coisas se confundem, porque ela sempre queria mais, assim, ela nunca estava satisfeita, né? Então eu tinha a sensação da hiperatividade. A escola dela que me chamou e falou que ela não tinha hiperatividade, a escola foi muito importante na época, me ajudando nesse processo do reconhecimento de que ela não era hiperativa, que ela era uma criança ativa, mas não hiperativa. Depois a gente vai entender o que a gente chama de sobreexcitabilidade do superdotado. Não é necessariamente uma hiperatividade, apesar de terem superdotados hiperativos também. Desculpa, é legal explicar isso, porque às vezes as pessoas não sabem o que é. Por exemplo, as pessoas acham às vezes que o superdotado é hiperativo. Então a gente tem uma diferença. A hiperatividade, ela às vezes é desconexa, né? A sobreexcitabilidade, o cérebro do superdotado, ele é muito intenso. Então é comum a gente ver, por exemplo, uma criança superdotada, quando ela vê um experimento que ela gostaria muito de fazer, ela começa a correr, ela começa a se sacudir, ela começa a balançar os pés, ela fala. Isso tem a ver com essa sobreexcitabilidade. Uma desregulação, né? Isso, é uma desregulação. As sensações deles são muito fortes. O que eles não gostam, eles colocam para fora de uma forma muito intensa, mas o que eles gostam também, eles colocam para fora de uma forma muito intensa. Então é comum você ver uma criança superdotada querer mexer em 10, 15 coisas ao mesmo tempo. É porque o cérebro está ali fazendo conexões, né, que o nosso cérebro não está fazendo. Então isso é a sobreexcitabilidade e que é muito confundido com a hiperatividade. Então eu passei por
por uma fase da vida entendendo a minha filha dessa forma, com essa criança muito ativa, mas sem entender. Como que confunde, né? Demais. É uma antena. É. É uma antena, né, com vários canais, todos ao mesmo tempo. Eles estão assim, E é o assim? mundo tá ali, eles estão, é uma esponja, né? Eles vão puxando tudo. E daí eles trazem uma sobrecarga emocional e um cansaço muito grande. Porque eles vão absorvendo todas as informações que estão ao redor. Vou trazer exemplos lá da nossa casa. Às vezes a gente dava um livro para a Helena 5 horas da tarde. Livro de 300, 400 páginas. Dia seguinte, quando eu acordava, colocava ela para dormir cedo, ela dizia assim, eu já li o livro. Aí eu falava assim, não é possível que você leu o livro. Você não leu, você não fez uma leitura adequada. E ela conseguia me dizer, sim, detalhes do livro. Detalhes, coisas assim. Ela estava lendo o livro, mas ao mesmo tempo ela estava organizando o que ela ia comer, fazendo outra coisa. Imagina uma pessoa viver isso 24 horas por dia. Né? E uma coisa importante é que eles precisam falar. Na escola, por exemplo, atrapalha. Demais. E os professores fica quietinho, fica caladinho. E eles precisam falar exatamente para eles poderem se equilibrar novamente. Né? Eles são vistos como aquelas crianças da escola que atrapalham a sala de aula. Exatamente. E piora, só piora. Né? Só piora, porque eles precisam, têm necessidade. E dentro de casa também. A gente recebe, tudo, né? Em todos os lugares. Quando eu começo a trabalhar na UF e vou para essa linha da superdotação, descubro a Helena superdotada e resolvo fazer o meu doutorado nessa linha. Então eu começo a ter contato com famílias. Tá? Aí que amplia realmente o meu horizonte nessa linha da minha pesquisa. E a gente encontra pais muito exaustos. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Os pais, quando nos procuram, claro, eu não vou falar para você que 100%. Ainda, infelizmente, existem aqueles que fazem aquela valorização exacerbada da superdotação, que não é legal, mas a maioria dos pais estão cansados. E eles falam assim que eles não aguentam, porque... Sabe aquela fase da criança do porquê, que toda criança tem? Porque o do superdotado... Cubo, né? É um porquê que não acaba nunca, né? Porquê que não acaba nunca. Uma outra frase que todo superdotado tem, e quando eu falo isso nas conversas com os pais, é isso mesmo. Isso não é justo. Isso não é justo. Isso não é justo. Então, eles têm um senso de justiça imenso. Imenso. E é muito legal também falar, essa questão dos superdotados, de fazer perguntas o tempo todo, é porque, para o superdotado, tudo precisa fazer sentido. Exatamente. E tudo tem um porquê do porquê. Exatamente. Né? Daí, do porquê. Então, ele dentro de sala de aula, ele não vai se conformar com aquela resposta básica que o professor dá, porque ele quer entender o porquê daquilo. Né? Mas por que isso? Mas por quê? E aí, assim, realmente, a gente vê o lado do professor, às vezes com uma turma de... Se sente até desrespeitado, 30, né? Tá querendo contestar o que eu tô falando, e não é. A gente tem um caso de uma criança, uma vez, que a família chegou contando que a professora de matemática chegou em sala e falou assim, primeiro dia de aula, nós vamos fazer quadrados. E as crianças começaram ali a fazer, né? Um quadrado, dois quadrados, tal. E foi diminuindo, porque quanto mais ia avançando, eles estavam, acho que no 6º, 7º ano, alguma coisa assim, ia diminuindo. Aquela, né, eles chegaram até o ponto deles. Até que chegou o ponto que ficou a professora e a criança. E chegou um ponto que a professora parou. E a criança continuou. E a professora se sentiu extremamente agredida com isso. Como se a criança quisesse confrontar. E eu tive chance de conversar com essa professora depois. E eu falei para ela assim, você estabeleceu a regra? Aí ela virou para mim e falou assim, mas como assim? Eu falei, você falou para a turma que quando você parasse, todos tinham que parar? Ela falou, não. Mas eu não imaginava que a criança ia além do que eu fui. Eu falei assim, pois é. E aí vem um mito que carrega essa criança superdotada, esse indivíduo superdotado, que é o fato dele não gostar de regras. Não é isso. O superdotado, justamente por ter essa sensibilidade muito exacerbada, ele não gosta da regra que não é bem estabelecida. A regra pela regra. Eu não quero que você sente aqui porque eu não quero que você sente aqui. Agora, se você explicar que quando senta aqui, pode mexer nesse equipamento
relacionamento vai ficar ruim, para atrapalhar outras pessoas que vêm depois, ok, ele vai entender que ele não tem que sentar aqui. Então ele precisa dessa regra. Lá na UF, por exemplo, a gente tem um curso de verão para superdotados. Ele acontece dentro do Instituto de Química. O Instituto de Química tem laboratórios ali que existem materiais perigosos. A gente tem todo um cuidado para que as crianças não circulem dentro do instituto para evitar qualquer acidente que pode ser prejudicial para a criança e para todo mundo que está ali no prédio. Então a gente não deixa isso. E uma vez eu fui questionada por uma adolescente já de 17 anos por que alguém tinha que acompanhá-la até o banheiro. Porque ela sabia andar até o banheiro. Eu falei, não, eu concordo que você sabe. A grande questão é, aí eu expliquei tudo isso do prédio e falei, você está na sala com atividades, mas tem crianças ali de 6, 7 anos também. Você acha certo que eu deixe que você saia sozinha, mas eu não deixe a outra criança sair? E se acontecer alguma coisa e não for nem você, mas você estava sozinha e a gente for cobrado disso e pode ser que o Instituto nem ceda as salas para a gente fazer mais o curso de verão. O que você vai achar? Ótimo. Acabou. Ok, entendido, Fernanda. Tá tudo certo. Então, assim, esse superdotado tem essa questão dessa sensibilidade. Então, se você explicar o motivo, o porquê, que aquela regra é necessária, que aquele momento é necessário, Vivian, eles trabalham muito bem. Então, eu falo muito isso com essas famílias que estão cansadas. Estabeleçam as regras. Levantem, conversem com os filhos de vocês. Como é que vai ser a regra? Qual vai ser o horário? O que vocês vão fazer? Que horas a gente volta? Então, ok, você quer ler o livro tal, você vai ler, mas o que você também vai fazer que é o outro lado? Porque, assim, uma coisa que a gente tem conversado muito, até dentro do próprio mestrado em diversidade e inclusão, que eu trabalho, e claro, se a gente trabalha com diversidade e inclusão, a gente luta pelos direitos, mas a gente tem que ter muito cuidado para não confundir direitos com privilégios, porque a vida ela não é feita de privilégios. Isso serve para uma pessoa que tem deficiência, transtorno, muito. Mas serve para o superdotado também. Então a gente sempre tem que mostrar para ele assim, você está pedindo isso, mas qual vai ser a sua parte para você alcançar isso? Não é simplesmente você alcançar porque você é superdotado. Não é assim. Porque lá fora, a hora que ele estiver dentro de uma empresa, por exemplo, trabalhando, ele não vai deixar de fazer um trabalho ou outro porque ele é superdotado. E aí é onde a gente vê estourar o sofrimento na fase adulta. Se na fase de criança e de adolescência é difícil, esse superdotado que não teve esse trabalho que a gente fala do trabalho da inteligência interpessoal, interpessoal. Flexibilidade, né? Flexibilizar cognitivamente. Isso, cognitivamente. Essa inteligência fluida. Isso. Né? Como é que eu trabalho com o outro? Como é que eu convivo com o outro? Esse indivíduo ele vai ser um adulto que vai sofrer demais. Porque ele vai achar que a vida tem que sempre girar do jeito que ele quer. E a vida não vai tocar dessa forma. Então, assim, é esperar o seu tempo. Então, por exemplo, na minha casa eu falava muito isso para minha filha. Você precisa esperar o tempo do outro. Eu sei que você tem o seu, mas o tempo do outro. O outro precisa do seu tempo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito na escola, isso não serve para toda criança superdotada, tá? Não tem uma receita de bolo. Mas muitos deles, por esse senso de justiça que eles têm, que é bem forte, eles gostam de ajudar os colegas. Então, eu falo assim, olha, você acabou o dever, ajuda o fulano que está com dificuldade. É esse estabelecimento dos laços e dizer assim, o que eu tenho de bom que eu posso fazer pelo outro? Isso. Porque nós somos humanos e ser humano é isso. É você observar como é que você ajuda. A gente vive numa sociedade, como é que eu ajudo o outro. E eles são empáticos. Eles são muito empáticos. Eles são empáticos. Mas precisa trabalhar um pouquinho da tolerância. Porque é difícil, porque as pessoas são mais lentas. São mais lentas. E por isso que é tão importante esse convívio com outras pessoas. Isso. Às vezes o superdotado vira e fala assim, mas eu vou precisar me diminuir para estar com os outros? Não. Você vai precisar trabalhar mais a sua empatia. Você é empático, precisa conhecer. Não precisa entrar, né? Não precisa ser algo muito profundo. Eu faço curso de verão, a gente faz lá no nosso grupo de pesquisa, na UF, e eu sou super favorável que o curso exista esse espaço, porque eles precisam também estar entre os pares, mas nós, nosso grupo, acreditamos na importância deles conviverem com os outros indivíduos. Exatamente para isso, para desenvolver essa tolerância, ver
o que eles precisam trabalhar neles. Então, por exemplo, dentro do curso de verão, a gente dá matemática sim, da física, da química, português, tudo que eles gostam. Mas um dos dias é com psicólogas, para que eles descubram os seus pontos fortes, mas como trabalhar, potencializar, mas também as suas dificuldades, né? Porque todos nós temos. E é importante trabalhar isso no superdotado, porque o superdotado, a gente ouve muito aquela questão assim, eles sofrem muito bullying, realmente, eles sofrem muito bullying. Mas quando eles resolvem fazer bullying também, Vivian, sai de baixo. Por quê? Porque eles vão fazer naquilo que eles sabem melhor, que é a inteligência deles. E eles vão conseguir, como eles têm essa percepção muito grande, muito apurada. Eles sabem aquilo que te dói mais. Sabem. Eles pegam na eles ferida, conseguem perceber. Eu ouvi de uma mãe esse ano, é um relato. Ela tem 2 filhos superdotados. E o mais novo tem a dupla excepcionalidade. Ele é superdotado e tem TDAH. Então são 2 meninos. O pai é uma pessoa que é pesquisador, trabalha numa universidade, não é nem do estado do Rio de Janeiro. E ela contando que o pai estava com os filhos, eles estavam conversando sobre alguma coisa, e ela foi perguntar, falou, o que vocês estão falando tal, e que a criança de 6 anos virou para ela e falou assim, não adianta te explicar, porque você não entende dessas coisas. Então, presta atenção. A mãe é uma autoridade. Então, você pegar uma criança de 6 anos que diz para uma mãe que é autoridade naquele local, que não adiantaria explicar porque ela não entende das coisas. E aí eu falei assim, qual foi a sua reação? Ela falou assim, eu fui pro meu quarto, eu chorei muito aquele dia. Ela disse que chorou muito aquele dia. E que a criança percebeu. A criança foi pedir desculpa para ela depois, né? Aí eu virei para ela e falei assim, você deveria falar para ele que você não sabe sobre isso, mas que você sabe sobre como fazer o arroz e feijão. Eles comem todos os dias. Porque quando eles começam a perceber, e isso é muito importante, sabe, Vivi? Assim, por isso que eu acho também importante essa questão da gente ter um espaço em que eles convivam, porque ele percebe que a inteligência que ele tem acima da média não necessariamente é igual a do outro. E não é melhor nem pior, só é diferente. Então isso é importante. Então eu não sei o cálculo lá da química, da física que eles estão fazendo, mas eu sei calcular quantas xícaras de arroz eu tenho que fazer, qual é o tempero correto que eu tenho que fazer no feijão, que ele não sabe. E que não é menos importante do que os cálculos. E que quando isso é colocado para eles, eles conseguem entender. Esse estabelecer relações com as crianças e com os indivíduos superdotados é muito importante. É você perceber a superdotação, claro, ele tem a superdotação e a gente tem que perceber isso, mas você precisa olhar esse indivíduo como um todo. Uma vez uma mãe falou assim para mim, minha filha não tem amigos. Ela tem 9 anos e ela não tem amigos. E isso me dói muito. Eu falei, mas por que ela não tem amigos? Ah, porque ela gosta, eu já não vou lembrar qual é o tema, de um tema específico. E as crianças nessa faixa etária não gostam. Aí eu falei assim, ok. A sua filha gosta de ir à praia? Ela falou assim, gosta. Eu falei, de fazer buraco na areia? Eu falei, gosta. Eu falei, eu garanto que existem outras crianças de 9 anos que gostam de ir à praia e fazer buraco na areia. A sua filha gosta de ir ao cinema? Gosta. Eu garanto que tem outras crianças. Então você não precisa estabelecer a relação com outra criança naquele tema específico. Nesse tema específico, os adultos, as pessoas que vão ajudar a criança a pesquisar, né? Porque é isso que vai acontecer. Ampliar esse repertório, né? Isso. É poder ampliar o espaço. E esse é o papel do adulto que está ali com a criança, que vai ajudar. Agora, o estabelecer relações, ele passa bem, né? Qualquer um de nós aqui, se a gente parar para conversar, eu e você tem os amigos do seu ambiente de trabalho, que gostam de falar sobre aquele trabalho, você tem aqueles amigos que, né, você gosta de fazer dança, que dançam com você, você tem os amigos que gostam de tomar um vinho com você e o outro já não gosta. Isso é natural na vida da gente. Por que tem que ser diferente com o superdotado nesse sentido? Então, se não tem crianças que vão querer falar da física quântica, ok, vamos buscar adultos que conversem isso com a criança, mas vamos estabelecer outras relações para essa criança, mostrando que a vida não é só isso. Tem um livro que eu gosto muito e fica uma dica, porque a gente encontra o PDF na internet, que é A Coragem de Ser Superdotado. Acho que eu já te falei sobre ele. Bom. Da Erika Landau. A Erika Landau é uma psicóloga israelense, ela já faleceu e ela criou o Instituto de Superdotação lá. Eu gosto muito desse livro, porque ela mostra esse estabelecimento das relações.
Particularmente, ela conta 2 histórias de 2 garotos que gostavam muito de matemática e que chegaram ao instituto. E que ela sempre oferecia, quando chegava, que as famílias participassem de algumas atividades. Por isso que eu te falei, as famílias chegam muito sem saber o que fazer, exaustas. Mas que a criança fizesse aquilo que ela gostasse. Então, por exemplo, a criança gostava de matemática, ela ia fazer matemática. Mas que ela fizesse também uma coisa que ela não gostasse. Uma das crianças, uma dessas famílias, aceitou que o filho fizesse, acho que educação física, alguma coisa assim que ele não gostava. A outra família não aceitou isso. O menino gostava de matemática, os pais eram professores universitários, também ligados a essa área de exatas, e achavam que era isso que tinha que acontecer. Resumindo, ela conta a história dessas crianças já na vida adulta. O menino que foi estabelecendo relações com aquilo que ele não gostava, ele conseguiu ampliar os horizontes dele. Então ele era adulto realizado no trabalho, tinha uma parceira, estava bem, estava tudo ok. O outro já tinha passado por vários trabalhos, ele não se adaptava a nenhum. Ele estava sozinho, ele não conseguia estabelecer relações pessoais com ninguém. Então, assim, o quanto esse não olhar para esse indivíduo como um todo na infância impacta na vida adulta. Com certeza. Então a gente tem que ser... A rigidez muito grande, né? Fica só naquilo. No hiperfoco ali, naquilo que gosta. Como se a pessoa fosse esse pedaço. Nós não somos um pedaço só, nós somos um conjunto de fatores. E o indivíduo superdotado não é diferente. A gente precisa entender esse indivíduo como um ser humano complexo. Integralidade, né? Que vai ter hora que ele vai super produzir, vai ter hora que ele não vai produzir, ele vai estar mal. Então, entender esse indivíduo como um todo. A gente precisa respeitar os limites. Então, eu já vi também casos assim, olha esse livro para a criança. E a criança queria desenhar. Mas olha esse livro, até o ponto da mãe falar assim, é o livro que você tem, que você quis comprar. A criança olhou para a mãe e falou assim, não, mãe, que você quis comprar para mim. A criança naquele momento queria desenhar com um colega, ela estava feliz desenhando. Deixa essa criança desenhar. Deixa ela ser feliz desenhando. Ela é uma criança. Então, olhar como um todo, olhar aquilo que ele quer naquele momento, no sentido de, se ele quer brincar, deixa ele brincar. Uma vez eu recebi uma mãe na pandemia dizendo assim, a minha filha tá emburrecendo. Eu falei, como assim? Ela tem 8 anos e pediu uma boneca. Aí eu olhei para ela e falei assim, aí eu parei, ela falou, não, mas ela tem que fazer os exercícios de Olimpíada de Matemática. Eu falei, mãe, calma, pra quem? Ela tem 8 anos. Tem que mostrar pra quem, né? Eu falei, você tá vendo que você tá sofrendo e tá colocando essa criança em sofrimento? Então daqui a pouco é uma família adoecida, desnecessariamente. De novo, eles trazem esse cansaço muito grande, mas a gente tem que respeitar o limite. A gente tem que entender que é um indivíduo que tem sucesso e fracasso. Eu conversava aqui antes com você, a minha história pessoal, né, da minha família, e eu posso falar abertamente porque eu uso isso nas minhas palestras, que a superdotada tem um primo e eles têm a mesma idade. A Helena é 3 meses mais velha do que o Daniel. Eles foram criados muito próximos, sempre brincando juntos, e aos 5 anos de idade o Daniel é diagnosticado com uma doença chamada paraparesia espástica. Então isso trouxe todo um comprometimento nos membros inferiores. Daniel tem uma marcha bastante comprometida. Então a gente viveu a infância dos dois e a adolescência, a pré-adolescência principalmente, ouvindo assim, nossa, a Helena vai ser tudo que ela quer na vida, né? Ela vai ser tudo que ela quer na vida, porque ela é muito inteligente, ela canta, ela escreve, ela faz cálculos, ela faz isso aqui. Perfeita. Gênio. Isso aí, gêniozinho. Vai ser o que ela quiser. O Daniel, coitado, nem esporte pode fazer. Não vai poder jogar vôlei, não vai poder jogar futebol, não vai poder. Então sempre o não. E até eu falava assim... Nossa, casos capacitistas, né? Falei, mas a Helena também tem um monte de coisa que não. Aí eu ainda falei assim, quer ver? A Helena não pode fazer natação, porque toda vez que ela entra na natação, a crise alérgica dela ataca. Então, são coisas que qualquer um de nós pode passar. Resumindo a história, o Daniel começa a fazer natação para liberar a musculatura dele, como uma terapia. No interior do estado do Rio, o professor olha para o menino e fala assim, caramba, ele nada muito bem em relação às outras crianças. Eu sei que a mãe conseguiu encaminhamento para ele. Hoje ele é atleta do Vasco, veio morar sozinho no Rio de Janeiro aos 17 anos, é medalhista paralímpico de natação,
continua nadando aí, conquistando as medalhas dele, já tem o carro dele, dirige o carro adaptado, viaja, pega a Dutra pra lá, pra cá, com uma independência total, mora sozinho, uma independência total. Minha filha vai muito bem, obrigada. Mas assim, hoje, se a gente fizer um recorte no tempo atual, em termos de quando a gente pensa o que é sucesso para as pessoas, a gente diria que o Daniel hoje tem muito mais sucesso do que a Helena. Muitas conquistas, muitas superações. Muitas superações. Então não é dizer assim, uma criança superdotada, ela tá pronta? Não. A Helena tá bem, tá caminhando a vida dela, estudando e trabalhando e vivendo bem, né? Que foi uma luta também desde o início. Porque eles não se sentem pertencentes. Até descobrir, como você falou. Até descobrir. Gente, um longo caminho. E a criança não se encaixa, não, ela acha que ela é errada. Não, se eu ouvir de uma criança de 5 anos, como eu ouvi um tempo atrás, um menininho chegou pra mim e falou assim, tia, eu tô fora da caixinha. Quer dizer, se é uma criança de 5 anos que já se percebe fora da caixinha, olha como é que ele percebe o mundo. Percebe, porque ele tá com as crianças do colégio, ele tá com a família, ele olha assim, gente, ninguém é parecido comigo. Ninguém gosta do que eu gosto. Ninguém pensa da forma que eu penso. Eu sou errado. Porque eles fazem conexões, eles têm pensamentos, assim, esse menino, ele é uma história assim que a gente, no final, ficou todo mundo parado, porque o meu papel principal, eu atendo essas crianças, tá, Vivi? Mas o meu papel principal dentro da universidade é formar os meus alunos, que são graduandos, principalmente licenciandos, como futuros professores que saibam lidar com essas crianças. Maravilhoso, tá? maravilhoso. O meu papel principal é esse. Fala a língua que eu falo, você me entende. Isso. Então, eles começam a entender essas crianças. E aí, assim, eles chegam um pouco receosos, os meus alunos, para trabalhar com eles. E eu falo, gente, calma, é criança, tem que ter regra, tem que ter isso. A gente conversa sobre tudo isso. E aí, essa criança que falou que estava fora da caixinha, chegou muito pequenininho pra gente, sentadinho lá, a gente fazendo uma atividade, a gente começou a falar sobre doenças. E chegou ao AVC. O que é um AVC? Então, vai explicando. Então, começou a falar dos vasos que se rompem. Aí, ele virou e falou assim, igual na minha casa, cano tava dando entupimento. Minha mãe falou pro meu pai, o cano tá entupindo. Ele achou que era coisa da minha mãe. Não é que extravasou, ele não falou a palavra extravasar, que vazou tudo, a água começou a vazar e os canos todos arrebentaram. Bonitinho. Ele falou do AVC. Aí você pega um professor que não está preparado para isso, vai falar o quê? Menino, agora a gente está falando do AVC. Nada a ver, você tá falando. E você está falando do encanamento da sua casa. Aí essa criança, quando ela é cortada dessa forma, ela vai ficando assim. Então o que a gente percebe muito? A criança superdotada no início, ela fala. Aí ela vai se tornando aquele adolescente que vai murchando. E chega aquele adulto que não consegue se adaptar às situações. E usa a inteligência que ele tem para se transformar numa outra pessoa. A identidade vai lá para pode se transformar num grande manipulador. Que é essa questão. Usando a inteligência. Se transformar num grande manipulador. Eu sofri tanto que agora eu vou devolver todo aquele sofrimento. Então daí... Eu vou pertencer de qualquer jeito. De qualquer jeito. É como a gente vê, por exemplo, quando os meninos, as crianças, os jovens principalmente, têm dificuldade de aprendizagem. Você vê que muitos deles, eles extravasam, batendo nos colegas, brigando. Por quê? É o que ele é bom. Então o superdotado, como ele tem inteligência acima da média, ele vai extravasar naquilo que ele é bom. Então ele vai conseguir. Então assim, ele pode ser um chefe lá no futuro, porque ele tem capacidade para isso, extremamente manipulador, ou um próprio colega de trabalho que faça isso, ou então um indivíduo que a gente vê muito, que entra num processo de depressão profunda. Não foi trabalhada essa questão emocional, ele não sabe lidar com frustração. É uma depressão existencial. E eles têm muito, porque tudo deles é muito. Eles põem uma expectativa muito alta nas coisas. Então quando eles não conseguem alcançar aquilo que eles colocam como expectativa, é natural que eles entrem num processo de frustração, consequentemente depressivo. Né? Então isso a gente vê muito já nos adolescentes adultos. Então eu vejo adultos, a criança e o adolescente, a gente observa mais a superdotação quando você compara com os pares. Né? Você começa a comparar e você vai vendo que ele tem algo a mais. Agora, quando a gente fala os pares, Vivian, é muito importante que sejam realmente
os pares, faixa etária, condição socioeconômica, tudo isso. A gente está com uma criança que de uma condição socioeconômica bem baixa, que naquele ambiente dele, ele aflorou assim de uma tal forma, era absurdo como ele estava muito acima da média dos outros. Quando ele é colocado com crianças que têm uma condição socioeconômica melhor, ele já não destaca tanto. Então a gente precisa comparar com os pares. Então a gente vai observando isso. Ele tem gostos diferentes, ele tem uma rapidez no que ele aprende, uma memória. E é importante a gente frisar o seguinte, não é uma memória de decorar. Porque às vezes a gente fala assim, existem pessoas que têm boas memórias. Tem. Elas não são superdotadas, mas elas têm boa memória. Elas vão ter facilidade para gravar. É memória de ouvir uma coisa hoje e conseguir fazer conexão com algo que você ouviu há 10 anos atrás. Minha filha, por exemplo, ela fala assim, aquele texto, isso aqui parece aquele texto que eu ouvi lá no 2º ano da escola, ela já terminou a faculdade. Então, assim, essa memória que realmente resgata. E que resgata. O adulto, a gente já não consegue fazer esse tipo de avaliação no sentido dessa comparação, ele sabe mais ou sabe menos. Não é por aí. É aquela pessoa que começa a se perceber não se encaixando nas coisas. Que tá muito camuflado já. Muito, muito. Esses tempos eu recebi uma ligação de um pesquisador da USP em Prontos, pedindo para conversar comigo. Ele se descobre não, uma pessoa fala para ele assim, olha, eu ouvi uma reportagem, foi aquela reportagem, você deve ter visto, que saiu um tempo atrás daquele youtuber, como é que ele chama? O Whindersson, não é? Whindersson, eu acho, que é o nome dele. Eu sei qual que você está falando, eu sei. Saiu um tempo atrás, ele entrou num processo depressivo muito grande, em função de um alcoolismo, ele foi internado e lá se descobre a superdotação dele, a psicóloga que vai tratar. Essa reportagem, ela deu um boom na questão dos adultos começarem a se perceber, e esse pesquisador foi uma pessoa que falou assim, a minha amiga viu, mandou pra mim, e ele chorava, dizendo assim, eu me encaixo nisso tudo. É por isso que parece que eu faço, e nada me satisfaz. O cara é um pesquisador bam, e nada me satisfaz. Fica faltando. E eu não sei se você viu nessa reportagem, de tudo que o youtuber falou, que mais me impactou sobre essa questão da intensidade do superdotado é quando ele falou assim, quando eu queria beber, eu não queria beber, eu queria beber até o fim da garrafa. Não podia sobrar uma gota. Isso mostra a intensidade com que o superdotado vê o mundo. Exatamente. É isso. Sabe? Eu não queria beber. Não é uma questão de eu cheguei cansado, eu quero beber alguma coisa para relaxar. Não é isso. Eu queria beber até a garrafa acabar. Então o superdotado é isso. Quando ele chegar no patamar X, ele vai olhar e vai dizer assim, e agora? Então ele quer o X mais 1. Aí ele quer o X mais 2. Então ele vai sempre colocando mais. E isso vai trazendo uma exaustão para ele muito grande. E uma sensação de frustração muito grande. Né? Tudo que ele faz, eu tenho uma pessoa queridíssima das minhas relações, que é superdotado, já é um adulto, e eu falo com ele, para com isso, porque a cada 10 palavras que ele me fala, 8 são desculpa. Ele acha sempre que ele tá me devendo alguma coisa. Desculpa. Aí ele some por 2, 3 meses, ele desaparece, de repente ele volta, estou escrevendo artigos, 5 artigos ao mesmo tempo, e fala pra mim, vamos lá. Aí eu falo assim, olha... Calma, porque eu não dou conta de escrever esses 5. Vamos pegar um, terminar um, a gente pega o outro. Não, mas aí eu já estou fazendo esse, mas eu quero o outro também. Aí você imagina essa pessoa numa reunião de trabalho, enlouquecedor, esperando alguém explicar um negócio que ele já foi, ele já voltou com a ideia. Resolveu, já fez tudo. Então esse ensinar a pessoa a lidar com o tempo do outro, isso vai ser na infância, é fundamental. Ensinar a se respeitar também, a se dar limite. Você não precisa dar conta do mundo. Ensinar que ele também erra. Isso também para acalmar o coração das famílias. Que ocupa um lugar que nunca erra. É o perfeito. É isso. Aí a gente fala baixo também, né? As pessoas altamente sensíveis. Isso. Então elas sempre estão ali, sempre muito, muito envolvidas com tudo. E a gente não tem ideia de como que isso é intenso.
de como que isso é intenso. Muito. É enlouquecedor. E entra no hiperfoco, não terminam. Enquanto não terminam, ficam sem comer, sem dormir. E é só aquilo, só aquilo. Você imagina a pessoa numa relação. Não, é muito complicado. Pra outra, você encontra com ele de vez em quando. Imagina uma pessoa que vive com aquela ali e existe isso, pô, não tá me acompanhando mais. Opa, não interessa. Qual o sentido de eu estar aqui? A gente vê muitos casamentos acabando por causa disso. A gente ouve muitos relatos dos adultos. Porque não consegue conviver. Não vai conseguir, né? Porque assim, eu não terminei isso, eu tenho que fazer. Aí é um sábado à noite que o parceiro ou a parceira querem sair, querem fazer alguma coisa. Não, mas eu tô focado nisso. É o tempo do outro, é olhar o outro. E tem no Brasil uma confusão muito grande, a gente também falava sobre isso. Aí isso só acontece com quem é superdotado. Não acontece com quem tem altas habilidades, né? O que é isso? Olha, existe sim uma diferença. Acredita-se, né? A literatura traz o superdotado como aquela pessoa que nasceu, então tem alguma coisa genética, tá? Não tem nenhum estudo muito bem feito, não. Não é que não tenha bem feito, são poucos os estudos. O Brasil quase não tem nada disso. Mas tem alguma coisa genética. As altas habilidades acredita sim que é algo que vai sendo desenvolvido. No Brasil, a gente trata como se fosse a mesma coisa. Porque assim, falta tanto para esses indivíduos, do público da educação inclusive, é o público menos atendido. Falta tanto, que se a gente for ficar aqui discutindo termos, tem que ser dessa forma, ou tem que ser daquela forma, ou tem que ser assim, ou tem que ser assado, essa pessoa vai continuar ali sendo esquecida, sem ser atendida. Claro que tem algum fator genético, mas é claro que essa genética é aquilo que hoje a gente chama de epigenética, que é o meio atuando nisso. Eu tenho uma criança que ela tem um potencial enorme, mas se eu não trabalhar todas as nuances desse potencial, desde o intelecto, né, que é o cognitivo, até os fatores emocionais que estão ali no entorno dessa criança, como é que vai ser esse desenvolvimento? Por isso que eu volto na questão de que quando eu vejo uma criança superdotada, eu preciso comparar com os pares. E não com uma criança mais velha ou uma outra criança, porque é o entorno, é o que o ambiente oferece para ela. E essa observação, ela pode ser assim, desde bem pequenininha mesmo. Então, assim, eu lembro que quando eu descobri a superdotação da Helena, uma coisa que eu não sabia, né, que ela era superdotada, e conversando com a psicóloga, que é a professora Cristina Delu, que é uma referência na área da superdotação. Depois você falar também, né, para as pessoas também que quiserem procurar especialistas no assunto. A professora Cristina Delu, ela é uma referência na área da superdotação. Quando a gente começou a conversar, uma das coisas que ela começou a perguntar da Helena naquela primeira infância. Uma coisa que eu lembro até hoje. A Helena, com 10 dias, quando eu coloquei ela de bruço na cama, ela já levantou o pescoço e começou a tentar fazer o movimento do tronco. Aos 5 meses, antigamente a gente colocava, nem sei se isso existe mais, né? Aqueles que a gente chamava de cercadinho, chiqueirinho, colocava a criança ali dentro, e quando a gente olha, ela estava tentando pular. Já ela tinha 5 meses de idade, então ela tinha uma firmeza muito grande. Isso não fez com que ela andasse mais cedo do que minha filha mais velha, que não tinha tudo isso dela, mas ela tinha bem essa firmeza. Com 1 ano e meio, ela sabia cores assim, cinza, bege, que não é comum para aquela faixa etária. 1 ano e meio, as crianças sabem normalmente as cores primárias. E aí tem um trabalho de uma doutoranda da UF, trabalho de mestrado dela, ela chama Josiane Feliciano, tá? Então, indico para as pessoas procurarem Josiane Feliciano. Ela fez um trabalho muito interessante, que é olhar a carteira de vacinação das crianças. Porque normalmente a gente olha na carteira de vacinação, o que o médico olha? O que está aquém. Então isso fica uma mega dica para os pediatras, tá? Olhem o que está além. O que essa criança tem já naquela faixa etária que está além das outras, né? Então olhe isso é importante. Então esse trabalho da Josiane é muito interessante porque mostra essa primeira infância. Uma coisa que é muito importante a gente saber também, e tem a ver com essa questão das relações e que às vezes atrasa muito a vida do superdotado, superdotação não tem CID e nem tem que ter, superdotação não é doença. Então assim, não é doença, é verdade. Eu tenho
tenho ficado apavorada com alguns Muitas laudos que eu tô recebendo com CID para superdotação. Aí quando eu vou procurar o CID, é aquele transtorno geral de aprendizagem, global de aprendizagem. Aí a gente tem um erro, porque superdotação não é transtorno. Exatamente. Então Nunca como é foi. que pode ter CID? Nunca foi. Então não pode ter CID. Uma vez que não tem CID, claro, pode ter laudo de psicólogo, de neuro, ok, mas não é uma obrigatoriedade. O professor pode identificar quando ele compara com os outros alunos da turma. A família traz informações importantes. É lógico, gente, a gente precisa, por exemplo, nosso trabalho na UF, e aí eu também indico que as pessoas sigam as nossas redes sociais, que é o DS UF. Bom, a gente vai colocar na legenda aqui também. Tá. Na legenda e na descrição. Ok, DS UF, porque ali a gente vai mostrando as coisas que a gente faz. Como eu te disse, o nosso trabalho principal é formar professores em cima de uma lista de características que tem que ser observadas. Porque senão as pessoas também se perdem, né? Ou não encontram, ou começam a encontrar superdotação onde ela não existe. Que também não é uma coisa assim, a criança hoje acordou e fez isso, ela é superdotada. É uma série né, de questões aí que a gente tem que observar. Mas é entender esse ser humano. Se autonomia. Tem muito isso também. Porque assim, nossa, acertou essas contas, é superdotado. Calma, gente, menos com isso. Bem, mas menos, vamos lá, vamos analisar, vamos ver. Então, assim, é observar esse indivíduo como um todo, é entender essa intensidade, é entender que essas famílias sofrem bastante. As famílias precisam de apoio também. Precisam é preciso fazer uma rede de apoio. Legal ter comunidade também, de pais. Está começando, aqui em Niterói tem o Amar Pra, que é um grupo de mães que surge do nosso programa de atendimento a superdotados, que é o PRAC. Elas já se juntaram, então Niterói esse ano instituiu o dia 10 de agosto, que é o Dia Internacional da Superdotação, instituiu também como dia municipal, tá, da superdotação. E as mães fizeram um lanche no Campo de São Bento. Que legal. Elas se encontraram ali. Então é importante. Eu tenho um amigo que fala uma coisa, eu acho que não é certo, tá? Tem gente que vai ouvir esse podcast e vai concordar comigo que não é certo. Que quando você tem um filho superdotado, você é superdotado, você precisa ir nesses ambientes que você encontre outro para você ver que você não tá sozinho. Aí ele fala assim, eu sou botafoguense. Eu também sou botafoguense, por isso que eu acho que não tá certo. E aí ele brinca que a gente tem que ir pro Engenhão, pra gente perceber que existem outros botafoguenses que não somos só nós. Isso. Então ele fala isso. A gente precisa encontrar os pares. E no curso de verão, quando a gente faz esse dos pais, é aquele momento da catarse, né? Precisa. O momento da catarse. Fortalece. Olha, a gente até brinca lá na UF, eu falo isso porque a gente fala com os pais, que a gente tira 0 ou 1. Quem perde fica com os pais. Quem ganha fica com as crianças, porque as crianças dão menos trabalho. Mas é o trabalho no sentido assim, chega com tanta angústia, porque tem uma relação difícil em casa. Às vezes você pega pais, como eu contei o caso dessa mãe, que a área dela não é lá química, física. E tem 2 crianças que querem falar sobre isso. Então imagina essas crianças atrás dessa mãe o dia inteiro. O quão exaustivo deve ser. E você precisa ouvir. Você precisa pelo menos responder alguma coisa. Exatamente. Porque eles precisam falar. Eles vão falar exatamente. Às vezes eu fazia isso. A minha filha andava atrás de mim. É isso. E eu falava, vai falando, vai falando, vai falando. Vai falando. O que você aprendeu? Eu vou falar, sei lá, alunar, né? Isso. Sei lá, o espaço. E às vezes eu não estava entendendo nada. Eu só fazia assim com a cabeça. Para deixar falar. Mas realmente, gente, às vezes você trabalhou o dia inteiro. A criança chega e fala, você está exausto. Você já entra nesse sofrimento. Aí você vê o seu filho dizendo assim, eu não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. E aí, por que você não quer ir para a escola? Porque não tem nada para aprender, não tem não sei o quê. Aí essa criança que chega e fala assim, eu não tenho amigo, é muito sofrimento. E aí fica uma outra dica também para os pais, tá? A gente sabe que as escolas têm muito a melhorar. Conversem nas escolas, falem com as coordenações, com os professores, mas nunca falem para os seus filhos que ir para a escola não é bom. Os seus filhos já perceberam aonde que dói ali na escola. Eles não precisam que isso que já dói para eles seja mais acentuado. Porque ajudar que eles estejam no ambiente escolar é acalmar esse coração, é fortalecer essas relações. Poder preparar para a vida. Preparar para a vida. Porque vai ser isso. Nem todo dia a gente acorda feliz para trabalhar, né? Não. Entender isso. Lidar com frustração também. Bom, vou pedir para a Fernandinha agora dar algumas dicas, porque realmente é um assunto que às vezes as pessoas ficam muito perdidas e realmente tem muita confusão de diagnóstico. Então,
Então, assim, a Fernandinha vai falar agora, vai dar essas dicas para que vocês possam ter aí uma ideia de para onde ir, que perguntar, se quiserem deixar perguntas aqui embaixo também, que estamos sempre juntos, a gente sempre se fala, então para poder ajudar, como é o intuito do canal aqui e os outros canais que são específicos para isso. Então vamos lá, sigam as nossas redes sociais, no nosso grupo de pesquisa da UF, DIECIUF, DIECIUF. Ali a gente sempre coloca as atividades e aí, tendo alguma dúvida, entre em contato, a gente responde, indica como é que faz para pedir uma vaga para o curso de verão. Hoje, infelizmente, a gente tem uma fila de espera, mas tem todo um trâmite, a gente ajuda vocês a entenderem esse trâmite. Indico também, procurem no Instagram o Amar Praacs. Amar, do verbo amar mesmo, Praacs, P-R-A-A-C-S. Praacs. É um grupo de mães, de responsáveis que fazem parte lá do nosso projeto da UF, e eles se reuniram para poder estar juntos, para conversar sobre as demandas dos seus filhos. Então siga o Amar Praacs. Em Niterói tem a empresa Asas, que também tem o Instagram Asas Superdotação, A-S-A-S, Superdotação. Eles têm algumas escolas de Niterói um trabalho para atender crianças superdotadas, mas não são só para crianças daquelas escolas, tá? Crianças de outras escolas podem se matricular nessas atividades, são atividades extracurriculares. Em Niterói nós temos algumas psicólogas, a psicóloga Bruna Matias, Jane Garcia. No Rio de Janeiro, a professora Cristina Delu atende como psicóloga no MEA. Então são pessoas que têm as redes sociais também, que vocês podem seguir. E mais uma vez eu agradeço, Vivian, o convite e a oportunidade de falar de um tema que ainda é um mito para muitas pessoas na nossa sociedade, que nós precisamos quebrar o mais rápido possível. É verdade. Tá? Fernandinha é uma pessoa muito preciosa, é um ser humano maravilhoso, uma profissional incrível. E assim, estamos juntos. Se vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida, foram dadas muitas informações, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também tudo que ela falou. Eu que te agradeço muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. A nós. Que vocês possam também fazer essas conexões. Eu espero muito, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Nos sigam, curtam, façam perguntas, que estamos aqui para isso. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada.